Oi, oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer a resenha do filme Anatomia de uma Queda. Vamos lá? Esse filme francês chegou com tudo, ganhando várias premiações e 5 indicações ao Oscar, como melhor filme, melhor atriz, melhor roteiro original e melhor edição. No longa conhecemos os 3 personagens essenciais para a trama. Primeiro, a mãe, Sandra, o seu marido, Samuel, e o filho, Daniel, que vivem em uma casa isolada nos Alpes franceses. Um dia, Samuel cai da janela da sua casa e acaba morrendo. A tragédia é investigada pela polícia francesa e o caso acaba parando nos tribunais. Durante o julgamento que acusa Sandra da morte do marido, certos fatos sobre a vida do casal são revelados, o que faz com que Daniel, seu filho, entre em conflito. O menino, que é peça-chave para esse mistério, não tem realmente certeza do que aconteceu naquele dia, já que ele é deficiente visual e a sua mãe não é tão inocente assim. O filme já começa com uma cena bem intensa, bem interessante, que a Sandra está dando entrevista para uma repórter, contando sobre a sua história como escritora, como ela conseguia suas inspirações. Eis que seu marido, que está na parte de cima de casa, coloca uma música muito alta que acaba atrapalhando essa entrevista. Então Sandra pede para que essa repórter vá embora e fala que em outra ocasião elas vão poder fazer essa entrevista. O filho Daniel também acaba se incomodando com a música muito alta e vai passear com seu cachorro Snoopy. Eis que quando ele volta desse passeio, ele encontra o seu pai estirado no chão, morto. Então ele grita pela sua mãe, e que a desce, e eles acabam ligando para a polícia. E então a polícia e a justiça vai tentar desvendar toda essa trama por trás desse grande mistério. E a gente fica naquela situação, será que foi um acidente? Será que ele foi assassinado? Será que a mãe tem culpa? Ou será que foi um suicídio? Então o filme se desenvolve em torno disso. Vamos acompanhar esse julgamento de Sandra para saber se ela é inocente ou culpada nessa morte. Só que quem é o principal da situação é o Daniel, porque além dele ter encontrado o corpo, ele é a principal testemunha. A mulher e o marido têm uma situação muito complicada. No início a gente não sabe o que se passa ali entre o casal, mas com o desenrolar do filme a gente vai vendo que eles têm um relacionamento muito conturbado. A Sandra, ela é bissexual, então ela já teve um caso com uma mulher, ela já traiu seu marido, e pelo que deu para entender, não foi só uma vez, e ele acaba aceitando essa traição e voltando com ela, e também pela frustração do marido dele não evoluir como profissional. Então a mulher é bem-sucedida, é uma boa escritora, inclusive ela pegou uma ideia dele de escrever um livro e conseguiu desenvolver, destrinchar e fazer um livro. Então tem bastante coisa envolvida nessa relação que a gente acaba pensando realmente, será que ele se esgotou da situação, ele não queria mais viver naquilo, né? Ele foi traído, estava frustrado com o trabalho, ele acaba tirando a vida dele. Ou a mulher também que está cansada de viver numa situação difícil, porque ela está vivendo lá nos Alpes franceses por conta do marido, porque ele quis ir para lá, então ela largou tudo dela e foi acompanhá-lo junto com o filho. Então ela já está desgastada, está cansada da situação e acaba matando ele. Ou realmente foi um acidente, eles estavam discutindo ali, ele acabou caindo. Então são várias coisas que são deixadas pra gente no filme, várias pistas, pra gente tentar desenvolver isso e descobrir o que aconteceu no final. E o filme não traz nenhuma reviravolta, não traz algo surpreendente pra gente pegar um final e falar, caraca, esse filme arrasou. Ele é uma coisa bem básica, então é essa história e ela se passa no tribunal. 80% do filme se passa dentro desse tribunal, mostrando esse julgamento da Sandra. E o que eu achei interessante nesse julgamento é o jogo de câmera. Então eles focam na pessoa que está falando, no caso a Sandra, justamente para a gente não ter aquela sensação de poder mudar o nosso sentimento mediante aquilo.
Então a gente não vai olhar as outras pessoas, a gente não vai ver como elas estão se portando mediante ao depoimento dela, então a gente só vai focar no personagem, como é o caso também quando Daniel fala, então a gente foca só no personagem, não está olhando ao seu redor, e entre outros que vão depor nesse julgamento. E também outra coisa, outro fato interessante, que esse julgamento, ele parece tão real, porque tem muitas cenas ali que parece assim, que a pessoa não ensaiou, que teve algum problema, mas que isso tornou muito real. Então, um exemplo, uma pessoa está dando depoimento e ela olha para trás para contar para as pessoas o que ela está falando. E aí a juíza chama a atenção dele e fala, você tem que olhar para mim, você está contando para mim, não é para as pessoas atrás. Então, eu achei que isso aí ficou bem interessante, deu um ar de veracidade nesse julgamento. A questão dessa coisa da lente da câmera focar só na pessoa, então é como se a gente estivesse olhando para ela, e tem hora que a câmera roda de um lado para o outro, então assim, alguém tá falando aqui, ela roda, vem para cá e vai virando, então assim, justamente parecendo realmente que é a gente que tá ali dentro, que é a gente que tá presenciando esse julgamento. Então o tempo todo a gente fica naquela situação esperando o final, esperando aquele desfecho. Só que eu acho que o final deixou aquela ponta solta para a gente pensar numa coisa, aconteceu uma coisa, mas para a gente pensar que poderia ser diferente, que aquilo ali às vezes está errado, às vezes aquilo ali foi manipulado, e tem um final assim, um pouco raso, vamos dizer assim. E Daniel parece que está o tempo todo tentando julgar a sua mãe, tentando entender o que está acontecendo ali. Então ele é a pessoa que mais sofre ali dentro, pela questão de perder o pai, pela questão do acidente que ele teve, de tentar pensar, será que foi minha mãe, será que não, será que meu pai suicidou? Então ele fica numa situação muito difícil e ele, como eu disse, é a peça-chave nesse julgamento e ele tem que dar o seu depoimento. Esse depoimento pode salvar a sua mãe ou pode colocá-la atrás das grades. Então é uma situação muito difícil para uma criança. O ator Milo Machado Rainer, ele é filho de português e ele tem uma interpretação maravilhosa. Ele tá, a gente pega essa questão da situação difícil que ele está passando, né? Porque ele é uma criança, ele já tem os seus problemas, né? Com essa questão da cegueira, com a questão do acidente, ainda ter que ficar no meio de briga de pais e pensar que ele pode salvar ou prender a sua mãe. Então é uma situação muito complicada para ele e eu acho que ele ali é mais o protagonista do que todos os outros. A atriz Sandra Hüller, que faz o papel de Sandra também, ela vai até concorrer ao Oscar de melhor atriz e é super merecido. Ela tem também uma atuação incrível, única, porque ela tá nessa situação de ter que expor a sua vida toda para todo mundo, uma relação, né, com o seu marido. Ela tem esse conflito, eu acho que tem esse conflito dela querer ter uma vida diferente do que ela tá tendo, porque o tempo todo ela reclama que tá ali, vivendo ali por conta do seu marido, tá vivendo aquela vida ali que ela não queria ter, ela queria estar nos Estados Unidos, queria estar fazendo coisas diferentes, e inclusive ocorre essa traição. Então a gente vê que ela tá presa ali, ela tá querendo se soltar, mas ela não pode. Então também é uma situação muito complicada que ela está vivendo e ela traz isso de uma forma muito única, muito incrível. E eu vou falar do melhor de todos do filme, que é o cachorro Snoopy. Gente, é demais. Eu tenho certeza que todo mundo que assistir esse filme vai ficar impactado, vai ficar assustado com a atuação do cachorrinho. Brincadeiras à parte, mas tem uma cena em específico que o cachorro, ele tem que fingir que tá passando mal, que ele passa por uma situação bem complicada, gente, e a coisa parece que é muito real. Eu nem sei se realmente foi feito realmente, assim, ter dado remédio pro cachorro, tentar morrer, porque a cena é muito bem feita, muito bem montada, então todo mundo brinca, assim, que o Snoopy, o cachorrinho, é o melhor ator aqui do filme. E por incrível que pareça, essa cena chama mais atenção, deixa a gente mais agoniado do que a própria morte do Samuel. E outra coisa que é interessante que a diretora traz aqui pra gente é a questão da influência das redes sociais na nossa vida. Nós estamos numa época, né, numa era de cancelamento, então quem é figura pública, nós que fazemos vídeos, sabemos o quanto isso é complicado na nossa vida, e aqui traz justamente isso, porque ela é uma escritora famosa, e o quanto a mídia está influenciando na vida dela. Então a opinião das pessoas é mediante ao que as pessoas trazem nas redes sociais, e essa questão do cancelamento.
E o quanto que para ela está sendo difícil, estar num país francês, ela não consegue, ela ainda não conseguiu falar francês, então ela tem muita dificuldade. Muitas vezes ela pede para poder falar inglês, porque ela tem esse problema. Então a gente vê que realmente ela não se adaptou àquilo, naquela vida, naquele lugar. Agora, o único problema que eu vejo no filme é que ele é muito longo, eles são 2 horas e um pouco aí de filme, e como se passa no julgamento, é o julgamento da mãe, da Sandra, ele acaba sendo muito lento. Então fica aquela situação que ela volta para casa, aí eles trazem novamente aquelas histórias, relembrando a situação dela. Então fica aquela cena demorada, aquelas situações demoradas, aqueles diálogos intensos. Então eu acho que ele poderia ter sido de 1 hora e meia, 1 hora e 50 aí no máximo, porque acaba desmotivando. É um filme muito interessante, uma premissa muito boa, mas por conta disso, porque como é um drama, ele não consegue se segurar o tempo todo, o espectador naquela tensão, naquela situação do filme. Então a gente acaba desmotivando um pouco por conta disso. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 7. Para você que gosta de um bom drama com uma pitadinha de suspense, que vai fazer você ficar tentando pegar peças, encaixando a situação para tentar saber o que aconteceu de verdade, esse filme é super interessante, com um elenco maravilhoso e vale muito a pena conferir. Anatomia de uma Queda já está disponível nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu o filme ou vai assistir, comentem aqui embaixo. E até a próxima!